Fala baixaria, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse módulo extra aqui, essa aula bônus. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E essa aula é muito especial, porque eu quero dar um pouquinho do método do Baixo Prime. O mais importante do assunto da aula é você evoluir nos estudos, aprender como estudar, porque às vezes a gente pega o contrabaixo no colo e não sabe o que fazer com ele. Ou fica tocando música e tocar música não é estudar, né? Óbvio, existem várias formas de tocar música estudando. Às vezes você está aprendendo a música, às vezes você está tirando a música, ouvindo a música, mas às vezes você pega o baixo e fica tocando aquela música. Toda vez que você pega o baixo, você toca a mesma música e acha que isso é estudar, mas não é, né? Você não vê uma pessoa que vai estudar determinado assunto, pode ser qualquer assunto, na faculdade ele pega um livro e fica lendo aquele livro. Ele não, ele absorve aquele conteúdo, passa, põe o livro na estante e pega outro conteúdo. Ele tem que fazer essa retenção do conteúdo. E às vezes a gente fica estudando, não tem essa retenção do conteúdo. Quando alguém te pergunta sobre determinado assunto, você não sabe explicar, e daí você tem que voltar para rever aquele assunto. Isso quer dizer que você não reteve esse conteúdo. Entrando num modo de estudo, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício, a gente faz um alongamento, né? Esse alongamento prepara a gente para o estudo. Na música também é importante ter o alongamento, né? Pode ser o próprio alongamento, às vezes você já fez pilates, musculação. Aquele alongamento já serve também, porque tocar é uma coisa física, né? Tem instrumentos que a gente fica sentado, mas esse aqui mesmo eu fico em pé ali, é super físico. A gente está utilizando o nosso corpo, então faça alongamento. Eu vou passar aqui um alongamento básico de música, né? Mas sempre que você for tocar, para entrar nesse modo de estudo, a gente faz o alongamento e o aquecimento. Depois a gente vai ver as outras coisas, que é tríades, tétrades, que vem da escala, né? Os acordes, campo harmônico. Isso aí vai te dar um leque de vocabulário que faça com que você tire qualquer música que você queira. E não só estudar uma música que você já sabe. Vai te tornar um músico melhor, um baixista completo, né? Essa que é a intenção quando você estuda. 15 segundos cada movimento, mas a gente conta 1001, 1002, 1003 para você não contar mais rápido do que é realmente, né? Tem que estar no BPM aí, ó. 1001, 1002, 1003, né? Então eu vou alongar essa parte do braço aqui, ó, pegando nas costas da minha mão, contando até 15. Esse é o primeiro. Depois mais 15 eu junto as palmas e estico essa parte do braço. Mais 15. Beleza? Vou fazer isso com o outro braço também. 15, 15. Isso aqui deu 1 minuto, beleza? O que eu vou fazer? Vou dobrar o braço e fazer a mesma coisa, ó. 15, com o braço dobrado. 15 e faço com o outro braço. Ou seja, vai dar mais 1 minuto. Ao todo, deu só 2 minutos de alongamento. Rapidinho, né? Agora eu vou alongar o meu trapézio. O que eu faço? Eu pego a minha mão direita aqui no caso e coloco a cabeça lá do lado esquerdo. Puxo a cabeça por 15 segundos também. Na hora que acabar esses 15 segundos eu vou lá embaixo do sovaco mais 15 segundos. Faço isso do outro lado. Lembrando então, cada movimento 15 segundos deu 3 minutos de alongamento rapidinho. Gira a cabeça no sentido horário 2 vezes, no sentido anti-horário 2 vezes. Eu já fiz um alongamento mínimo para começar a tocar, já estou concentrando, eu estou preparando meu modos estudiosos, beleza? Então é assim que você tem que começar o estudo. Quando você passou dessa parte, o que você tem que fazer? Quando você passou isso, a gente vai para o aquecimento. E para começar os exercícios de aquecimento, a gente vai ter 2 exercícios, um de mão direita, um de mão esquerda, que vão fazer com que você evolua no contrabaixo também. São exercícios de aquecimento, mas trabalhando nessa parte mecânica, você vai conseguir evoluir no exercício. Porque é o seguinte, quando a gente tem o nosso lado direito do corpo, ele é controlado pelo lado esquerdo do cérebro, que dizem que é o lado mais racional, o lado das contas, né? O lado direito
seria as exatas. E o lado esquerdo tá mais para criatividade, né? Para o improviso. Ou seja, o lado direito seria as humanas. Então a gente tem dois lados do corpo, né, que trabalham aqui em simbiose, mas a gente tem que trabalhar separadamente. O lado direito é tão importante, por exemplo, vou citar 3 baixistas. Esses baixistas, eles tiveram como a personalidade a mão direita, né? O Jaco Pastorius, que é o pai de todos os baixistas aí, se você não conhece, conheça o Jaco. Ele morava ali na região da Flórida e ouvia as rádios de Cuba. Ouvindo as rádios de Cuba, a música cubana tem uma força rítmica muito forte, instrumentos rítmicos. Ele ouvia a conga, né? A conga trabalha em semicolcheia, 4 notas por tempo, mas a dinâmica é muito grande, é meio assim. Ele levou isso pro dedo, né? Então você vê ele tocando, ele usa aplicando a nota morta. Não é uma nota reta assim, é uma dinâmica muito grande, como o instrumento de percussão. Se tornou uma característica muito grande da técnica do Jaco Pastorius, essa vibração na mão direita ali. Também tem o Marcus Miller, se você não conhece, conheça Marcus Miller. Marcus Miller, ele é um slepeiro, né? Por que ele é um slepeiro? Porque eu acho que ele toca mais slap que pizzicato. Só que ele trouxe a melodia no slap. Não é só num groove, não é só numa levada, ele faz melodias com o slap. Tem um timbre muito característico, certo? E fazendo isso, a mão direita dele ali teve que se adaptar. Outro artista aí do slap, o Victor Wooten, que trabalha muito double thumb e double pluck, trabalhou de uma forma que a mão direita dele é uma metralhadora, né? Ele toca muito rápido, figuras rápidas na mão direita, e daí a mão esquerda teve que se acostumar, né? A importância da mão direita é tão grande, porém, preste atenção nos baixistas tocando. Ele não fica olhando para a mão direita, né? Ele olha para a mão esquerda. O próprio Jaco, você vai ver as fotos, ele está sempre assim, né? Sempre prestando atenção na mão esquerda. Por que isso acontece? O lado esquerdo é o lado da criatividade. Você vai ficar ali fazendo... É um lado emocional, né? Você vai ficar pensando nisso. A mão direita vai. Só que você tem que trabalhar mão direita e mão esquerda separadamente para depois unir os dois num só ideal, certo? Tá? Quanto mais você evoluir mão direita, você não fica estudando muito mão direita, certo? Mas quanto mais você evoluir, mais técnica você vai ter, mais destreza você vai ter, e a mão esquerda vai chegar na sua técnica de mão direita, isso eu te garanto, certo? Então, aquecimento é importante, não precisa ficar tanto tempo, mas você tem que fazer sempre. Pelo menos 5 minutos cada mão, se for 10 é ideal, né? Não passe tanto tempo, pô, eu já fiquei 10, vou ficar 20, 30. Não faça isso, não faça isso. É melhor você estudar todo dia tudo do que pegar um dia e estudar uma coisa só, certo? Você vai evoluindo em todos os aspectos que você precisa evoluir e não só em um aspecto só. Isso é, obviamente, a gente está no curso 0, iniciante. Se você não é iniciante, aí tudo bem, você pode... O Coltrane já ouvi falar que ele ficava um dia estudando a escala de Dó maior. Um monte de caso aí que acontece. E depois você vai especializar, você vai aperfeiçoar o seu estudo. Por isso que tantos professores falam, quer evoluir no contrabaixo, quer evoluir, mas na verdade esse evoluir é uma regressão, né? Às vezes você já tá tocando algumas músicas, mas você tem que regredir, retroceder para dar uma olhada nesses fundamentos. Eu sempre falo uma característica parecida com o futebol, né? Fundamento. Se o cara não sabe chutar e já está num clube, já foi vendido, você vai ver, ele não vai fazer gol, porque ele não teve os fundamentos, né? Qualquer baixista vai ter que ter esse fundamento, mão direita, mão esquerda, e evoluir aí no BPM, que é uma coisa que eu vou te explicar agora. BPM, batidas por minuto, né? Se você pegar um ponteiro num relógio, a gente quase não usa relógio de ponteiro, né? Mas o ponteiro do relógio ele anda a 60 segundos por minuto, ou seja, tem 60 batidas por minuto. É exatamente isso, a batidas por minuto. Se eu pegar e aumentar de 60, 70, 80, 90 batidas por minuto, vai ser mais rápido que o ponteiro do relógio. Se eu retroceder a 50 BPM, vai ser mais lento que o ponteiro do relógio, certo? Isso funciona como referência para a gente aumentar a velocidade das coisas, né?
O hino nacional é 120. Então, quando eu não tenho um metrônomo e quero lembrar do 120, ouviram do Ipiranga as margens pá, é exatamente o dobro dos 60 BPM, que é o relógio. Ó, na hora do alongamento, se eu quisesse fazer 1, 2, 3, 4, só que a gente não conta assim, né? Por isso que é legal fazer o 1001, 1002. Então, BPM vai funcionar para você pegar um estudo. Ah, tá fácil. Aumenta o BPM. 5 a 10 palitos aí, unidades por estudo. Não precisa aumentar de 90 para 200. Aumenta para 100, 110, 120. Chega na sua falha. Chegou na sua falha, poxa, volta um pouquinho. Chegou na sua falha, volta um pouquinho, estuda um pouquinho ali e vê, nossa, da próxima vez eu tenho que passar daqui, né? E é assim que você vai adquirir técnica e destreza no instrumento. Não tem segredo. Tem pessoas que teve isso de uma forma mais fácil? Teve. Teve gente que saiu tocando com bandas e aprendeu isso na marra? Teve. Mas se você está aqui, você está estudando porque você precisa ter isso de outra forma, de outra maneira. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Beleza? É um privilégio ter você aqui. Muito obrigado. Eu sou o Bruno Buzo, Academia do Contrabaixo. Conheça o Baixo Prime. Agora vamos para os exercícios que são baseados na aula 1 e aula 2 do nosso método Baixo Prime. Beleza? Here we go! Bom, eu tô aqui com os exercícios. Primeiro a gente vai falar sobre o exercício de mão direita, que é a aula 1 do curso Baixo Prime, tá? Eu tô nesse enquadramento aqui, no curso também a gente fala um pouco sobre enquadramento, né? Eu tô com uma câmera só nessa aula, ó, tá vendo como aqui eu fico? Aparece minha mão direita, minha mão esquerda e nem mexi na câmera, só mexi no enquadramento mesmo para vocês verem, tá? Então a gente vai começar a trabalhar nos BPMs. Desde a época das cavernas a gente tem o 4x4, e para explicar rápido é o hey ya ya ya, hey ya ya, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Essa união de 4 tempos forma o compasso, né? E a gente vai tocar semínima, que é uma nota por tempo. Então a gente faz tá, 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 uma nota por tempo, semínima. É uma figura rítmica. Se você ainda não conhecia, prazer, semínima. Vamos tocar aqui 4 cordas, se você não sabe o nome. Mi, Lá, Ré, Sol. A gente conta de baixo para cima, então é 1, 2, 3, 4. Bom, então eu vou deixar aí o arquivo em PDF da aula 1 do curso Baixo Prime, em que no exercício A você vai ver que tem, além das tablaturas, tem a partitura em cima, que é legal para você ir sabendo quais são as notas na partitura. A figura rítmica, também se você estiver olhando o PDF, a semínima é a bolinha com a haste aí. Aqui eu estou com o metrônomo a 60 BPM e a gente vai tocar uma nota por corda para você entender como que a gente vai evoluir depois, beleza? Sempre começando com o indicador, ó. Isso é super importante. Então, eu tô no 4º compasso, tô indo pro 5º compasso. 60 BPM, bora lá. Então tem duas coisas para você evoluir. Primeiro, é você estar fazendo o movimento corretamente. Eu estou tocando na corda Mi, apoiando no captador aqui, ó. Ó, e tá soando todo o tempo que eu quero essa nota. Quando eu mudar da corda Mi, que é a corda 4, para a corda 3, 2, 1, num baixo de 4 cordas, obviamente, olha só, eu vou tocar e apoiar na corda de cima, ó. Ó, tô tocando e apoiando na corda de cima, ó, tá vendo? Por que isso? Olha a diferença de eu tocar sem apoiar, ó, flutuante, ó. Olha a diferença de pegada, ó, apoiando, ó, como muda o som, certo? Então muda muito o som, você tem que ter essa consciência de tentar ter um melhor som, apoiando com certeza, ó. Pode sem apoiar. Beleza? Quando a gente pega 60 BPM, eu já fiz o exercício, tá fácil, eu vou aumentar
até eu não aguentar mais, ó. Eu tô em 60, vou aumentar para 110. 1, 2, 3. Tá vendo que tem até um acentinho aqui no metrônomo, ó. Indicador do 110. Eu vou aumentar aqui para 160, olha só. Já tá mais rápido, ó. Aumentar o BPM vai fazer com que você tenha, aí ó, repetir a corda 1, mais precisão na hora de tocar, certo? Então vou aumentar bastante agora, até achar uma falha, como se fosse um instrumento de musculação ali, fazendo supino até falhar, ó. $270, ó. Beleza, pensando no som ainda, ó, quando eu saio da corda 1, eu abafo com a mão esquerda, porque senão, ó, vai ficar tudo embolado, ó. Beleza? Então, ó, abafei, abafei, abafei. Quando eu saio da corda, eu abafo com a mão esquerda. Você viu que em semínima, por mais que eu cheguei a 270, ainda estava tranquilo para mim aqui, né? A gente vai mudar a figura rítmica, 2 notas por tempo, que é a colcheia. Então é 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Esse E também é considerado o contratempo. O que eu quero chegar com isso? Sempre você vai aumentar o BPM até chegar numa hora que você não aguenta mais. Isso vai te criando desafios, mas você não precisa aumentar tão rápido como eu estou fazendo. 5, 10 BPMs a cada vez que você estuda já é o suficiente. Então agora a gente vai fazer 8 notas cada corda, porque são 2 notas por tempo. $160 tá tranquilo, né? Vou botar 210. Já começou a ficar um pouco mais, né? Complicado. 260, como eu tinha feito, ó. Já não dá pra mim, tá vendo? Voltar no 240. Aqui não dá. Talvez se eu estudar um pouco mais, não estava estudando isso, não tá na minha mão, né, ó. Ixi, caguei no final. Achei o meu erro, meu ponto de erro. Então você vai estudar, tá fácil, não quer dizer que você já terminou o exercício. Você tem que chegar até a hora que fica difícil para você. 210. O que você pode extrair desse exercício, por exemplo? Fazer, em vez de ficar trocando de cordas, mais uma opção, ó. Usando uma corda. O que eu fiz aqui? Eu usei essa velocidade que eu cheguei confortável para tocar outras coisas, né? Então eu não tocaria tão confortável se eu não tivesse estudado a mecânica assim, entendeu? Talvez eu desse uma pipocada como eu fiz em outras velocidades, ó. 230. Tá vendo como que estudar mecânica vai te ajudar em outras coisas? Então evoluir aqui no meu psicado direito para depois utilizar numa frase, no improviso, né, numa levada. Isso vai fazer com que você tenha mais destreza na mão direita e daí depois, na hora que a gente cair na mão esquerda, como é o que a gente vai fazer agora, a gente não se preocupe tanto com a mão direita. No curso Baixo Prime, na aula 2, a gente vai falar sobre exercício de mão esquerda. Tem pessoas que têm a mão menor, né? E mesmo em determinadas regiões fica melhor você fazer dedo 1, 2, 3 e 4 juntos, ó. Como você tá com a partitura, às vezes viu, vamos pular pro B, que é 1, 2, 3 e 4 juntos, ó. Então o exercício é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3,
É bobo, mas você pode fazer em outros lugares, em outras cordas, ó, para testar exatamente essa digitação 1, 2, 3 e 4, certo? Tem pessoas que precisam utilizar isso, inclusive, em outros lugares do braço. Mas o principal, o ideal é você usar um dedo por casa, tá bom? 1, 2, 3 e 4, principalmente na hora de estudar. Depois que você encontra o que é melhor para você, tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Mas agora que a gente está estudando, o que a gente vai fazer? No exercício C eu tenho casa 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, troquei de corda. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Você viu que eu nem me preocupei em olhar para a mão direita, não está nem aparecendo quase no vídeo. Eu estou preocupando em acertar a mão esquerda aqui. A mão direita eu já estudei, ela vai entrar por osmose aí na marra, senão entra de qualquer jeito também. Se você perceber, a gente tem da corda solta até essa bolinha dupla 12 casas. Se eu fiz 4 casas aqui e dividir 12 em 4, eu tenho 3 regiões. 3 regiões de 4 casas, certo? Isso que eu fiz ali no exercício C, eu posso fazer nas outras casas, começando com o dedo 1, por exemplo, na casa 5, ó. Tá vendo? Eu já vou explorando mais o contrabaixo. É bass face, né? Uma dica é tocar sempre perto do ferrinho que é o traste, ó. Se eu tocou longe, ó como pode trastejar, o som não fica legal, como se eu tocar pertinho, ó, tá vendo? Não é em cima, é bem perto, ó. E outra dica é você tocou 1, 2, 3, 4, deixa o dedo posicionado. Eu não preciso fazer isso, ó, tirar o dedo, porque quando eu tiro o dedo, ó, olha o gasto de energia que eu faço para voltar. O ideal é você já manter posicionado, usa o pulso, ó. Eu jogo o pulso um pouco para frente e posiciono. Use sempre o pulso, tentando deixar o pulso mais embaixo do braço possível, tá? Esse exercício é a mesma coisa. Além de eu ter 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, se eu chamar esses dedos aqui de 1, 2, 3, 4, eu tenho uma progressão aritmética geométrica 9 fora 0 aqui, imensa, né? Infinita, não é infinita. Mas ó, 2, 1, 3, 4, por exemplo, ó. Né? Eu já estudei a mão direita, estou estudando a mão esquerda, e isso é 5 minutos cada mão. Por isso que eu posso fazer, cada dia eu faço um exercício aqui e vou evoluindo. Quando você for estudar, faça isso todo dia antes de começar a estudar. Já é um caminho para você entrar num modo de estudo, né, num jeito de estudo que vai facilitar na hora de você estudar outras coisas. A gente tem que estudar tríade, escalas, tétrades, acordes, campo harmônico. Isso aí a gente tem que estudar, mas antes disso a gente faz aqui o estudo do aquecimento, tá bom? Olha só que interessante, tudo isso que eu falei é música, né? Você tem que aprender a ter o vocabulário musical para conseguir tirar qualquer música. Se você tiver essa vivência, eu te garanto que você não vai passar vergonha na hora que você for tirar qualquer música ou ter que compor, inclusive com os amigos, ou passar, oh, eu sei tal música, como que é? É aqui, ó. Eu uma vez fui tocar com uma cantora super famosa, uma canja, né? Foi uma canja, ela tinha feito um filme, inclusive, daí na hora que ela foi tocar, ela quis fazer aquela música Olhos Coloridos. Só que a gente pergunta o tom, né? Ó, que tom que você vai fazer? Ela fez assim, ó. Quase que a gente deu risada. Eu cheguei no baixo e falei, acho que é sol, né? Ela não sabia que tom que era. Sabe cantar, era bonita, não sabia passar, passou vergonha. Porque poderia nem ser o tom, né? Ela fez uma nota, podia nem ser o tom dela e estragar a apresentação ali. Acontece de você tocar com uma pessoa sem conhecer, rolou ali no momento uma canja e tal, você tem que estar ciente. O baixista ele está observando os outros instrumentos. Às vezes
ele é o dono até da banda, às vezes ele é arranjador, porque a gente consegue fazer o baixo, conectar a parte rítmica com a parte melódica e harmônica e ainda se dá bem nisso tudo, né? Beleza? Seja um baixista que saiba o que está fazendo. É muito importante você saber o que está fazendo, saber das tríades e acordes. Ah, mas não sei, não usa acorde no baixo. Tá, mas uma explicação super rápida. Se eu tenho Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, o que é o acorde? O acorde é, se eu pegar o Dó, pulo o Ré, pego o Mi, pulo o Fá, pego o Sol, se eu andar em terças aqui no caso, né, eu tenho o acorde de Dó. O arpejo é tocar essas notas separadamente, né? Então eu tenho a tríade, arpejo, acorde. Se eu fizer isso na escala de Dó, sem ser o Dó, começando do Ré, Ré, pulo Mi, pego Fá, pulo Sol, pego Lá, eu tenho um acorde de Ré menor. Olha isso, que é o arpejo de Ré menor. Se eu fizer isso no Mi, é a mesma coisa. Mi, pulo Fá, pego Sol, pulo Lá, pego Si. Então, ó, é assim que surge o campo harmônico. Imagine que legal você saber o campo harmônico de Dó maior, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você tem as tríades, você tem as tétrades, que é uma nota a mais, provenientes da escala, que vem primeiro. Com essas tríades e tétrades, se você tocar as notas ao mesmo tempo, você tem um acorde. E adivinha, a melodia da música é exatamente as notas da escala, ou seja, não tem segredo, certo? Se você tem uma rítmica e uma melodia, você tem música. Se você tem consciência e sabe onde isso está no espaço, você tem a música na sua mão e você vai ser um músico melhor com certeza. Não tem segredo. Você ter consciência na hora de estudar, aumentar a sua técnica no instrumento para estudar música, porque a música não independe do seu instrumento. Um cara é músico, o cara não é baixista, ele é músico, né? Como você quer se portar na hora que alguém perguntar, poxa, aquele baixista lá, pô, não manja de música. Pô, tem baixista que não manja de música, tem, né? Então é para isso que a gente está sugerindo aqui você conhecer o curso Baixo Prime, né? Que na verdade é um método. Quando eu fui fazer a Unicamp, eu não sabia o que eu precisava saber. Eu não era um músico profissional. Em um ano eu me tornei um músico profissional. Passei na Unicamp através exatamente do conteúdo desse método. O que a gente precisa saber, que é música. Mas todo mundo fala a mesma coisa. Olha, é isso que você precisa saber, mas a forma que ele te ensina, às vezes ele não tem a didática necessária para fazer isso. Muito obrigado por você ter assistido o Curso Zero, ter chegado até aqui. Espero ter ajudado. Vamos fazer esse modo aí de rotina de estudo e com certeza você vai melhorar no contrabaixo. Nos vemos na próxima então. Here we go, say all night long.